mundo escutando bem? Boa noite, boa noite. Esta é a live de Ataque dos Cães. Esse filme que tira a gente do lugar, né? Que mexe, que sacode. Boa noite para todo mundo. O pessoal está chegando. Muito obrigada pela presença. Boa noite a todos. Espero que todos tenham tido a oportunidade de assistir antes. Tia Adriana, um beijão. Porque é um filme que realmente, para poder entrar nesse universo aqui, precisa ter assistido. Vamos lá, como é que a gente vai começar e como vai ser a dinâmica dessa live para quem nunca participou? Eu vou fazer uma introdução das nossas parceiras hoje, da Adriana e da Elaine, vou introduzi-las para você, para apresentá-la para vocês. Depois eu vou fazer um aquecimento, tá, gente? Um breve resumo, uma breve análise, breve mesmo, porque a ideia desse encontro é conversar, e a gente trocando ideias e não só explanar. Aí eu passo a bola para a Drica ou para a Elaine, como vocês acharem melhor. Cada um vai também dar a sua visão e aí depois nós vamos colocar os temas na pauta. Eu marquei alguns temas aqui para a gente destrinchar um pouquinho esse filme como guia, né? Como guia, e quem puder e quem quiser também já vai colocando nos comentários aí dúvidas, perguntas que a gente vai tentando olhar para responder vocês. Como o nosso tempo é corrido, todo mundo sabe, a gente tem 1 hora aí para falar desse filme que dá para falar por horas. Então, boa noite a todos. Vamos começar a live agora de Ataque dos Cães. Então, eu sou Suzano Choitiberê, editora do portal O Que Ver, e aqui eu estou muito, muito bem acompanhada por pessoas muito queridas. A Drica, primeiramente, é minha parceira do Pausa para Prosa. A gente faz um trabalho muito legal que chama Pausa para o Cinema, que é um braço do grupo dela, e que a gente faz encontros para falar de cinema, para destrinchar os filmes assim, mas em grupos fechados. É uma oportunidade muito bacana. Quem sabe a gente consiga fazer um dia isso, de repente, por Zoom com vocês, que é uma experiência muito legal. A gente vai correndo os filmes, mostrando cenas, analisando de uma forma mais profunda. A Drica, deixa eu apresentar direito, Drica é Adriana De Cash Sola. A Drica, ela é sócia do Pausa para a Prosa. Sigam o Pausa para a Prosa, porque é um espaço de reflexão muito, muito especial, de troca e reflexão muito especial. Ela é arquiteta formada pela FAUSP, terapeuta de família e casal pelo Instituto Sistemas Humanos, professora certificada no programa Cultivating Emotional Balance Teacher Training, pelo Santa Barbara Institute for Consciousness Studies. Está muito chique isso aqui, Drica. Muito comprido, né? É muito comprido, eu também acho. Tudo bem. É maravilhoso, maravilhoso. E a Elaine Tileli Abis, que o pessoal do GEP já conhece, é psicanalista, membro efetivo com função didática e docente do GEP, e membro efetivo e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Então, a gente tem aqui 3 pessoas com visões bem diferentes. Isso é muito bom para o nosso papo, porque cada uma, como a Drica diz muito bem nas apresentações que ela faz do Pausa para o Cinema e do Pausa para a Prosa também, por que janela nós entramos, né, ao assistir esse filme? Que janelas foram estas e cada uma entrou de uma forma, e é o que a gente vai estar discutindo aqui. Então vamos lá, pessoal, vou fazer um esquenta rapidinho, aí eu passo a palavra para vocês. Ataque dos Cães. Ele começa com uma frase muito, muito simbólica, que quem prestou atenção conseguiu entender, que ela vai ser explicada lá no final. Que tipo de homem eu seria se não ajudasse minha mãe? Se não a salvasse? Quem está se questionando aqui, o dono dessa voz, é um rapaz chamado Peter, que é interpretado pelo magnético Cody Smith McPhee. Esse menino realmente é um negócio fora de série. E a mãe a qual ele se refere é a Rose, interpretada pela Kristen Dunst.
a quem Peter ajuda diariamente no atendimento aos clientes de um dormitório com restaurante em algum lugar bem inóspito da Montana de 1925. Mãe e filho vão provocar mudanças drásticas na vida de dois hóspedes que estão ali naquele dormitório ou restaurante. Eles são os irmãos Burbank, que há 25 anos fazem juntos o pastoreio do rancho que herdaram dos pais. Eles são unidos, eles são trabalhadores, eles são ricos. O Benedict Cumberbatch, que faz o Phil, o irmão mais velho, numa interpretação para mim que é um negócio assim, sublime, ele é o mais velho. Ele é formado em Yale, ou seja, ele tem um preparo, ele é um cara super inteligente, formado, instruído, e ao mesmo tempo ele é uma pessoa extremamente rude, cruel, sempre com um comentário vexativo para falar sobre alguém, tá sempre na ponta da língua alguma crueldade. E para vocês terem uma ideia, claro, quem viu se lembra bem, é Gordão, né? Que ele chama o irmão caçula dele, ele chama o George, que é o irmão caçula dele, de Gordão, é assim que ele se refere. Interpretado pelo Jesse Plemons, que é outro ator magnífico, que é menos instruído, não teve as mesmas oportunidades do que ele, mas é um sujeito muito mais sensível e muito mais gentil. Ataque dos Cães, adaptação de um romance do Thomas Savage, com traços autobiográficos. A Jane Campion conta isso nos bastidores do filme, que tem até na Netflix. É o retorno da Jane Campion, 12 anos depois daquele lindo filme que é O Brilho de uma Paixão, e quase 30 anos depois de O Piano, aquele filme magnífico que colocou ela no mapa do cinema mundial, né? O Piano, que realmente mudou a carreira dela. Não posso deixar de dizer, cineasta neozelandesa. O que ela faz aqui? Ao subverter e desconstruir certas tradições do western, e daí depois nós vamos trabalhar todos esses símbolos juntas, ela realiza uma obra intimista, contemplativa, simbolista e esteticamente esplêndida, que nos coloca naquela questão do ame e o odeio. É assim, ela vai fascinar muitos e ela vai aborrecer outro tanto. Eu ouvi muito de pessoas que não conseguiram nem terminar, que acharam uma chatice. Então, é muito interessante essa sensação de incômodo para uns e de fascinação para outros. O que ela vai propor para o público aqui é fazer mais ou menos o que o lendário e fictício cowboy Bronco Henry ensinou ao Phil. Ela pede, como cineasta, que o público abra os seus olhos para aquilo que não está explícito. Aquilo que, como Phil, que só ele, quando olha para as colinas, consegue enxergar. É esse exercício que a diretora está provocando o espectador a se lançar. Tente ver tudo nessa história que eu vou estar te contando, aquilo que não está explícito. Essa é uma narrativa tão clássica quanto engenhosa, por isso tão desafiadora. Bom, gente, só para lembrar, a convivência dos Burbank toma um baque quando o George chega lá e fala: casei com a Rose. Quem que é essa mulher? Claro, o Phil já fala direto que ela é uma oportunista que está lá para pegar o dinheiro deles. E ele começa a infernizá-la num limite de crueldade que ultrapassa qualquer nível de humanidade, que ela mergulha na bebida. Nós vimos nessa degradação física e psicológica pela qual ela se lança meio sem pensar, ela vai enlouquecendo realmente. E o franzino Peter, agora um aluno de medicina, vai passar o verão com ela no rancho. E é humilhado pelo Phil o tempo inteiro. O George faz vista grossa, né? O Phil se refere a ele como florzinha, humilha ele perto dos outros cowboys, dos vaqueiros.
E esse momento, o enredo, ele sinaliza como se fosse ser uma dinâmica opressora. A gente começa a acompanhar essa dinâmica, falando, gente, isso aqui vai ser o caos, mas de repente tem uma revelação, e a gente vai falar daqui dela, porque a gente não tem aqui, a gente pode ter spoiler, porque a gente vai realmente abrir esse filme. E essa revelação surpreendente para alguns coloca o Phil e o Peter numa improvável sintonia, digamos assim. A suspense, a tensão nessa aproximação que apavora a Rose, ela fica completamente desnorteada e, de certa forma, agrada o George, que parece que realmente a coisa está se encaixando. Só que aí, quem está acompanhando essa história pela primeira vez não sabe, o que deixa a gente na atenção é porque não dá para saber aonde isso vai parar. O que essa amizade, entre aspas, vai virar. Para a gente finalizar aqui, as atuações memoráveis são a base dessa produção, que é irretocável da trilha sonora, fotografia, figurinos. Esse filme é tão bom porque ele cuida de absolutamente tudo. É uma sofisticação que a gente chama de imagético em cinema, com imagens de closes na hora certa, de tomadas panorâmicas na hora certa, de luzes e sombras, que depois a gente vai conversar sobre todo essa dualidade. A Jane Campion, ela expõe e questiona a masculinidade tóxica dos cowboys, mas ela banha o Velho Oeste de feminilidade. Entre cavalos e bois, lama e pedra, colinas e pradarias, prostitutas e donas de casa, riachos e árvores, macho e fêmea, luz e sombra, há muito mais do que parece em Ataque dos Cães. Esse desconcertante desfecho, que explica o título e a frase do início, e ao mesmo tempo reestrutura todos aqueles estratos de pirâmide de poder em que a trama se ergue no começo, porque ela começa com uma estrutura de poder e ela é completamente reconstruída no final. Um filme como esse fala de tanta coisa. Premiado com o Leão de Ouro, com o Leão de Prata de melhor direção no Festival de Veneza, Ataque dos Cães concorreu a 12 Oscars. Era o grande favorito e ganhou um só. Para Jane Campion, que se tornou a terceira diretora da história em 94 anos de Oscar a ser premiada nessa categoria. Já digo já, para terminar, merecia muito mais. Muito, muito mais. Então, aqui, gente, eu vou passar a palavra para as nossas parceiras e depois nós vamos seguir um roteirinho de temas aí para a gente destrinchar junto com vocês, tá bom? Então, vai lá. Quem vai? Drica, Elaine? Posso começar. Você que sabe, Su. Drica, vamos começar então, que a Elaine já é conhecida de todo o pessoal do Jeff, então para entender um pouco de você e da janela, né? Como você diz também, a janela que você entrou. Gente, primeiro, boa noite, né? Eu cheguei, enfim, boa noite para todo mundo. Obrigada, Suzy, pelo convite. É uma alegria poder estar aqui conversando de algo que eu também sou apaixonada, que é cinema, né? Enfim, e sobre, na verdade, muito mais do que o cinema, né? Sobre o indivíduo, sobre o ser humano, porque, na verdade, os filmes nos contam, nos trazem, nos ressoam muito. Então, a gente enxerga muito das nossas vidas e das nossas realidades internas a partir do cinema, né? Então, eles são um pano de fundo maravilhoso para grandes reflexões. Então, é um prazer imenso poder estar aqui hoje. Então, vamos lá. Na verdade, esse é um filme que eu acho que eu gosto de assistir filmes mais de uma vez, mas esse especificamente é um filme que vale muito a pena a gente assistir mais de uma vez, porque ele tem muitas nuances, né? Ele é um filme que é muito denso, que tem muito simbolismo, muitas metáforas. Então, ele vai sendo tecido com muito primor ao longo
do tempo, né? Então, eu penso que a primeira janela que eu entrei, que é aquilo que ressoou em mim primeiro, foi a janela do simbólico. Que quando o filme começa, eu não entendi muito bem para que aquela frase servia, mas que você já vai entrando nessa narrativa, opa, e vai olhando e caminhando e sendo conduzido por ela, sabendo que aquilo de alguma forma vai te levando para algum lugar, né? Então foi para essa janela do simbólico. E a partir dessa janela do simbólico, eu comecei a entrar pela janela do não dito. Porque às vezes você tem a impressão de que as janelas elas abrem, elas mostram, né? Mas, na verdade, eu fui entrando pela janela que, ao invés de escancarar, ela esconde, de alguma forma. Ela protege. A janela protetora, como é que a gente consegue proteger emoções e proteger o não dito, aquilo que não pode ser falado, aquilo que é velado. Como é que a gente consegue esconder isso, né? Dado que existe um contexto cultural ali, né? Montana de 1925, então é um universo, na década de 20, é um universo muito machista, enfim. Então, muitas coisas não podiam ser ditas, né? Desejo reprimido, sexualidade reprimida, e como é que a gente vai lidando com isso tudo dentro da gente? E mesmo com emoções mesmo, como é que a gente vai lidando? Como é que o medo é uma emoção que, de fato, como é que o cowboy vai demonstrar medo? E como é que eu consigo lidar com tudo isso dentro de mim? Então, na verdade, a linguagem não verbal do filme, pelo menos para mim, né? Porque é isso. A grande beleza, eu acho, que dos filmes é assim, cada interpretação, cada janela que você entra, são janelas que ressoam, né? Não existe uma verdade única. Então, o que conversou comigo? A linguagem não verbal, maravilhosamente cuidada nesse filme, porque com grandes tomadas, e aí, Suzy, me perdoa que eu não tenho os termos técnicos e não, enfim, mas as grandes tomadas aonde a expressão não verbal, a palavra não dita, ela fala em demasiado, né? Ela fala tanto que você começa a ficar até meio sufocado. Eu fiquei com um pouco de falta de ar ao longo do filme. Como se, nossa, o que não está podendo ser falado, né? Então, outra coisa que eu acho muito bonita, você falou essa questão das paisagens. Então, é muito bonito de você pensar que essa paisagem, essas tomadas amplas, na qual você vê muito horizonte, muitas montanhas de montanha, né? Enfim, elas se contrastam, quer dizer, a natureza aberta com o interior do indivíduo, né? Com o nosso mundo interno. Nosso mundo interno que muitas vezes ele é claustrofóbico, ele é cheio de contradições e que muitas vezes a gente acha que como é que a gente pode explodir? Então aí o filme traz a explosão na bebida, ou enfim. Então eu achei muito linda essa dança. Então, enfim, eu não quero. Foi por aí que eu entrei. Eu não sei se eu me estendi demais, mas pela janela dos não ditos, da janela que fecha e que protege, porque tem muito de autoproteção. Eu acho que o filme traz muito de personagens que precisam de autoproteção, de se esconderem dentro de uma máscara mesmo social. Ele é muito subjetivo, né? Muito subjetivo. Muito. Agora, doutora Elaine. Não, doutora não. Doutora não, é Elaine mesmo. Eu quero agradecer, viu, Suzana, a você o convite, né? A você, Drica, eu vou te chamar assim, porque Suzana fala Drica. Suzana é Suzy, Adriana fala Suzy, né? Quero agradecer a você também pela companhia aqui. Obrigada. E agradecer a Adriana, né, que pela Diretoria de Cultura e Comunidade do GEP me convidou. É um prazer estar aqui com vocês. Quero dizer para vocês assim, que é a primeira live que eu participo, que me trouxe até uma certa ansiedade, porque eu falei, como é que vai ser, né? A gente está acostumado a fazer palestra, está acostumado a, né, explanar mesmo os assuntos. Eu falei, como é que nós vamos conversar sobre isso? Que eu tenho que desconstruir também, né?
alguma coisa da Elaine, psicanalista, acostumada a estar num outro contexto, né? Dentro de uma outra perspectiva. E aí a gente pode chegar no filme, que é bem isso. Né? Eu acho que o filme ele é muito interessante, ele é lindíssimo. Vocês já falaram uma porção de coisas aqui. Essa questão do dualismo, isso é muito importante na mente, na vida, no filme. E eu achei o filme assim, interessante justamente por esses contrastes, que é o dualismo o tempo todo, né? E que são as diferenças, os contrastes. Ele é sutil e, ao mesmo tempo, ele escancara. E ele apresenta temas importantíssimos, importantíssimos, sem dúvida, que aos poucos estão sendo descortinados. Que bom que a gente possa falar disso cada vez mais. Não só da homossexualidade, mas eu acho que uma tônica desse filme é muito forte e muito importante, é a crueldade. Né? Eu acho que isso está muito forte. Aí eu fiquei pensando assim, antes de assistir o filme, quando a gente pensa num filme de faroeste, no imaginário que a gente tem, vem aquilo que a gente está acostumado, né? Então, aqueles duelos de cowboys, com revólveres, com balas, com matança de índio, com saluns, com prostitutas. E eu até escutei de algumas pessoas, não vou assistir, não gosto de faroeste. Né? E aí, né, a gente começa a assistir o filme e você fala, poxa, não é isso, é outra coisa. Só que, ao mesmo tempo, veio o dualismo. Ou acho que é isso mesmo. Há uma matança, há um duelo, porém com outra roupagem, porém visto de outro vértice, de outros tantos vértices. É um filme riquíssimo. Né? Então, os duelos, eles se apresentam o tempo todo. Os duelos internos, que é isso, né, que a Drica trouxe um pouco, essa coisa assim, do reprimido e daquilo que pode ser dito, daquilo que a mente já dá conta e daquilo que a mente não dá conta, e por isso não pode ser expresso. Então, isso está o tempo todo no filme. Né? O que mais que eu posso dizer? Eu achei Ataque dos Cães assim, surpreendente. Nós não vemos exatamente esses cowboys, mas nós vemos esses duelos se descortinando durante o filme, né? De uma forma assim maravilhosa. Essas transmissões dos olhares, isso é muito importante dentro da psicanálise, porque você realmente diz muito sem dizer. Né? E você vê muito sem conseguir olhar, ou olha e não vê. Então, tem muita contradição nisso tudo. E há transmissões que eu penso que têm a ver com esses temas, por exemplo, do machismo, que são transmissões que atravessam gerações, sem precisar ser ditas. Transgeracionalmente, a gente diz. Isso passa de geração para geração, como uma coisa assim. Né? A gente não pode aceitar isso, a gente só deve aceitar aquilo outro. Como essa questão que você trouxe. Homem não pode chorar, e por aí vai. Né? Então, esse duelo ele se apresenta de forma diferente no filme, né? Com outra roupagem, são jogos de poder, jogos narcísicos, jogos de ciúme, jogos de inveja, jogos de rivalidades. Esses são os gatilhos do filme. Né? Isso é que dispara funcionamentos internos abusivos, abusadores, e até abusados, porque depois nós vamos falar isso da dependência dos personagens que precisam ser abusados. E disparam também a insegurança, a agressividade, a destrutividade, a autodestrutividade, no caso da Rose, que depois nós vamos falar mais disso também. Então, acho que nós vamos falando desses gatilhos depois na discussão. Bom, um pouquinho do filme, assim, só O Phil e o Jorge, como a Drica já falou, são irmãos, estão lá, né? Comandam a fazenda e tudo mais. E encontram a Rose, né? E o Peter. Aí já começa uma saga, né? Ao meu ver. Né? Ali eles já começam a fazer troça, gozações em cima do Peter, porque o Peter tem os gestos delicados, femininos, ele foge dos padrões. Então já começa o que hoje a gente chama de bullying. E também é um tema muito importante. Né?
Começa aquele bullying em cima do menino, mas embora isso aconteça, o Jorge se apaixona, ele casa com a Rose, assim, até numa atitude surpreendente, porque de alguma forma ele não se submete ao irmão, tá? Então, aí, vamos dizer assim, já tem essa arena, porque a Rose entrando, o Phil começa a perder poder sobre o irmão. Isso fere o narcisismo dele, tá? Fere profundamente. Ele se sente traído, porque até a Rose aparecer, eles eram uma díade, eles eram um casal. Eles dormiam. Ela é a terceira da relação, né? A terceira da relação. Ela é a forasteira nesse universo do western. Ela, se a gente pensar em como a diretora subverte o universo, a forasteira dessa vez é uma mulher. É uma mulher que chega, né? Que é o triângulo edípico. E no triângulo edípico é o duelo mor da mitologia. Um tem que morrer. Não dá para ter 3. Tem que ser só 2. Tá? Então, o Phil, ele vê a Rose como alguém que vem assim atrapalhar o idílio amoroso que ele tem com o George. Além disso, na bagagem, ela traz o Peter, que mobiliza os desejos homossexuais do Phil, né, que ele não confessa nem para si mesmo. Então, é um incômodo danado, do qual ele tem que se livrar, tá? E aí, o que acontece? A partir daí, o Phil, ele é sentido assim, traído, né? É a famosa ferida narcísica, tá? Porque ele se sente rejeitado. E ele passa a perseguir a Rose. Ele passa a perseguir porque ela é uma intrusa e tudo mais. E a Rose, com isso tudo, ela vai adoecendo, porque o Phil, ele é um abusador. E é interessante, depois nós vamos falar disso, do abusador, né? Ele funciona como um vampiro. Ele vai, porque o abusador, eu costumo dizer, ele não é aquele cara com cara de mal, que vai e maltrata a mocinha, não. Ele vai aos poucos, ele vai sugando, ele vai minando, ele vai tirando o chão, ele vai tirando a segurança. E ela vai sucumbindo. Ela vai sucumbindo a isso tudo. Então, é aí que ela envereda para o alcoolismo. Né? Então, a violência, o assédio moral, que é o que a gente chama do abusador, ela é emocional. E isso é muito bem representado no filme. Tá? E geralmente é assim que acontece mesmo. Né? Como esse vírus, essa bactéria. E é persistente, é torturador. Injeta na mente do abusado. E isso é interessante para depois a gente fazer um link com o Antraz, tá? Mas depois a gente volta. Vou deixar isso para discussão depois. Então, o Peter, que é o filho, embora angustiadíssimo, com a melancolia da mãe, ele se sente atraído por aquele ambiente. Ele parece transitar assim até meio exibicionista naquele ambiente. Ele está curioso com os cowboys, com o universo masculino, que o atrai. Apesar do bullying que ele sofre, aquilo ali é muito atraente para ele. Né? E a figura diferente que ele apresenta ali, naquele meio, se destaca. Então, ele é o estranho no ninho, ele tá num ninho de cobras, num covil de lobos. Tá certo? O Phil é sagaz. Ele percebe o interesse do rapaz. E ele é oportunista. Tá? O que ele faz? Ele seduz o Phil, ele o aconchega, ele traz para perto, tá? Com duplo objetivo, porque narcisicamente ele se sente assim, pavoneado com aquilo tudo, e ao mesmo tempo é um jogo que ele faz, um outro duelo com a Rose, porque se ele tira o Peter da Rose, ele enfraquece ainda mais a Rose. E a Rose vai ficando desesperada, e cada vez mais deprimida, cada vez mais embriagada. Né? Aí, estou terminando. Estamos terminando até onde eu fiz parar. O Phil,
né? Ele fala desse Bronco Henry, que pelo jeito era um reverendo cowboy. Ele tem assim esse cara idealizado, o afeto dele, portanto, se dirige aos homens. E ele promete a Phil, que não tem pai, tá? Ele entra nesse lugar, que vai ensinar, então, Phil, tudo que o Bronco ensinou para ele. Na verdade, vai ensinar o Peter, desculpe. Na verdade, o Peter, ele é narcisista, ele quer o amor de todos. Ele quer ele ser o cara, sem ter que mudar nada nele para isso. Ele é aquele que acha que o mundo tem que mudar. Ele não tem que mudar nada. O mundo tem que aceitá-lo, fedido, sem banho, grosseiro, e com tudo mais que ele apresenta. Ele tem que ser venerado. Qualquer um que ameaça esse reinado é ferozmente ameaçado pelo Phil. Porque o Phil tem medo de perder esse lugar. O Phil tem medo de entrar em contato com a homossexualidade reprimida dele. E como todo cão que tem medo, o que ele faz? Ele ataca. Pelo medo. Ele ataca. Para deixar o outro com medo. Para ele se sentir seguro. E por aí vai o filme, ele vai tentando enfraquecer, o Peter vai tentando enfraquecer a Rose vai percebendo essa aproximação, vai adoecendo e tudo mais. E o que acontece? O Phil, ele resolve, então, ensinar o Peter a trançar uma corda. Tá? E essa coisa de querer o pupilo perto dele. E essa corda tem essa trança de tantas coisas, tem várias interpretações, várias suposições interpretativas. Então, eu vou parar por aqui, porque é uma introdução apenas, e eu acho que na discussão nós vamos poder falar um pouco de cada uma dessas variáveis cruéis que são trançadas nessa corda. Tá? Isso mesmo, eu acho que a gente pode começar até que a gente está falando muito dos símbolos, né, do western, desse universo, e a Jane Campion, ela trabalha todos esses signos, né, do western que a Elaine citou tão bem, dos cowboys, os forasteiros, pistoleiros, botas, esporas, cordas, né, tudo no campo da dualidade. Então, ao mesmo tempo, como isso se reflete nos personagens? O Phil, ele é um homossexual homofóbico. Uhum. Já começa a contrariedade aqui, né? O Peter, ele é um garoto super frágil fisicamente, mas que engana aqueles que pensam que ele é frágil psicologicamente também, porque ele não é. Assim como diz o pai dele, que ele conta até para o Phil, naquele momento em que eles estão embaixo da árvore ali, os dois naquele momento íntimo entre eles, que o pai falava que ele era muito duro, que ele era muito forte. E o Phil fala assim, como assim, seu pai tá louco? Você não tem nada de forte, absolutamente nada. E a gente sabe, faz tempo que nós, espectadores, sabemos que ele é muito, muito mais forte do que a gente, do que o filme, imagina. Muito corajoso também. E meticuloso, porque assim, eu tava pensando nessa dualidade, que é o filme inteiro, né, gente? A gente vê, então, contrapontos o tempo todo, né? A gente vê a montanha com a planície, a gente vê o homem, a mulher, o claro e o escuro, o tempo inteiro ela tá brincando com esse nosso... é quase sensorial, né? Ela faz a gente entrar num universo sensorial. É muito sensorial, eu acho. O filme é um filme para ser sentido, você vai sentindo coisas que às vezes você não consegue nem nomear. Por isso que você transita da angústia para... Enfim, você vai sentindo muito, né? E assim, e os símbolos, né? Ele vai te mobilizando o tempo inteiro. O tempo todo. Isso. É por aí. E o que falar, gente, dos símbolos, né? Ele é inteiro, né? A gente vê muita janela, a Drica gosta, a Tânia, eu falei, a Drica vai gostar, ele é um filho, às vezes ele foca numa janela.
Ele vai provocando o teu olhar. Para onde você vai olhar nessa janela que eu coloquei para você? E se a gente pensar que o Phil fala para os seus cowboys que só ele consegue ver aquilo que o Bronco Henry ensinou, aquilo nada mais é que o universo em que ele vive intimamente e do qual o Bronco Henry meio que apresentou, porque o Bronco Henry deixou naquela toca do coelho, naquela árvore em que ele entra como se fosse o coelho da Alice ali, naquele mundo da sua própria fantasia, onde ele pode... Ah, tem gente que chegou agora, ataque dos cães, pessoal. Naquele mundo de fantasia, onde ele pode exercer a própria sexualidade, com o lenço do Bronco Henry muito bem colocado no lugar de masturbação dele, ou seja, ali ele se encontra. O que faz o Peter quando entra naquele universo? Ele descobre a natureza. Ele entra na natureza, ele entende que o Phil tem a mesma natureza que a dele. Ele entende. Ele passa a entender muita coisa, né? Sim. É a janela Estamos que se no mesmo abre. lugar. É a janela que se abre. Tanto a janela para compreensão, quanto a janela de oportunidade que se abre para ele também, né? Do que fazer com algo que foi revelado, né? Desvelado. Ele ganha um poder muito grande naquele momento. Muito grande. Porque até então, só o Phil tinha se reconhecido no Peter. Sim. O Peter não tinha se reconhecido no Phil. Naquele momento que ele entra ali, ele fica curioso por aquele universo que também ele não conhece, né? Do fisiculturismo, e vê lá o Phil com aquele lenço, aquele Sharp, né? Aqueles homens nus e tal. Quer dizer, ele fica mais seguro. Eu estou em casa. Não sou tão diferente, não sou o ET. Quer dizer, é outra coisa que acontece aqui. Naquele momento ele se fortalece, eu penso. Né? Mas que é tudo muito sorrateiro, é tudo muito sutil. É nada dito, né? Ele vai Não, e esse coelho, né? Se armando o coelho. Né? Esse coelho que correndo a trema em todos os momentos, né? Apesar que é interessante da gente pensar, né? Quer dizer, quando você pensa no Phil e no Peter, né? Em que ele se reconhece no Phil e tudo, mas é muito interessante da gente pensar que aquele garoto franzino, ele tinha uma liberdade de ser que era muito menos asfixiante do que a liberdade do Phil de ser. Por isso que eu penso que existe uma maldade, etc., mas existe também um sofrimento muito grande no Phil como indivíduo. Ele não estava nem um pouco confortável com ele mesmo. O Peter tinha as questões, mas o Peter era mais confortável, ele se sentia mais confortável dentro dele, mais seguro. Isso provavelmente... Lidando melhor com a sensibilidade dele, ele podia ir da produção de flores como florista ao assassinato do coelho, ao dissecamento de um coelho. Né? Então ele ia de um lado para o outro. Isso provavelmente, né, vem da aceitação, né, Drica, da mãe em relação a ele. Sim, a mãe exato. Desse vínculo materno, né, que ele tinha com essa mãe. É interessante da gente ver, né? Mãe. Ele não precisa mudar nada. Não. A mãe gosta da flor. Exato. A mãe o aceita. Do jeito que é, branco, enfim. Ela foi ajudá-lo a se vestir para a fazenda, ele compra uma roupa branca dos pés, o cabeça, o tênis. E ela aceita. Você vê que ela não corrige, ela não castra. Ela não castra. Ela não reprime, em momento nenhum. Em termos de masculinidade, ele é muito mais forte que o Phil. Ele tem uma base familiar, apesar de desfeita, muito mais sólida do que a do Phil, que foi praticamente criado pelo Bronco Henry enquanto os pais viviam na cidade. Os pais passaram o rancho há 25 anos para eles. Faz muito tempo que esses moleques estão na lida sozinhos.
né? Então, assim, a fundação do Peter é muito mais sólida do que a do Phil e do irmão, que dependem 100% um do outro. E quando o George percebe que ele pode ter algo mais do que o Phil proporciona para ele, que são constantes gozações o dia inteiro, e de que tudo que ele faz é porque eles estão juntos, é uma dependência. Quando ele começa a soltar esse laço, essa corda do Phil e se volta para Rose e para o Peter, vai desmoronando o mundo do Phil, e é por isso que eu já falei até para a Drica, por que esse filme me impressiona tanto pelo arco dramático que ele faz, porque a gente começa odiando o Phil, ele é um personagem repugnante, você quer afastá-lo e no final você está quase pegando no colo. Porque você se internece pelo sofrimento dele, que começa a aflorar com cada vez mais força. Você se compadece, né? De ver assim, a fragilidade, a angústia, né? A tristeza, o conflito no qual ele vive. Conflito. E a própria sensibilidade que tinha. A sensibilidade, ele tocava o instrumento maravilhosamente bem, né? Ele era um homem, ele tinha uma sensibilidade que não cabia ali naquele contexto, né? E como lidar com isso? Era um sofrimento profundo para ele. Ele enfim, não estava conseguindo lidar, né? A não ser, quer dizer, então para ele, por autoproteção, né? Ele gritava, ele latia, ele mordia, para não ser mordido, para não, né? Para não ser morto, para sobreviver. A beleza dele, né? Uma coisa rude, é uma capa de proteção. É uma máscara social. Exatamente. De sobrevivência. Então, você acaba se compadecendo mesmo, né? Assim, com compaixão por ele, embora, obviamente, que ele abusar, etc. Né? Não entrando nessa questão, mas você vai caminhando, né? Então, e aí eu fico pensando, né, Suzy, aquilo que a gente falou do ataque, né? Quem que é o cão que ataca? Quem que é o cão? É um filme que dá muita margem à reflexão, né? Quem que é o cão que é atacado e quem é o cão que ataca? Exato. É isso mesmo. E assim, outra coisa muito impressionante é como a personagem feminina é retratada aqui. Porque a gente vai vendo essa mulher de início esperançosa e sucumbindo num nível que assim, a masculinidade tóxica aqui, ela é tóxica para ela, sim, mas também para o próprio Phil. Ele é vítima da própria masculinidade tóxica. Então, assim, por que ele tem aquela ojeriza por ela? Por que ele bate na égua quando ele está nervoso? Porque ele não pode deixar o feminino dele vir para fora, nunca. Não. E ela tem tudo aquilo que já está na natureza física. Ela é uma mulher. Ela já é feminina. Ela não precisa esconder isso. E o Phil tem essa feminilidade dele tolhida, assim, ele esconde dentro da rudeza de não poder nem tomar banho. Ele tem que ficar na verdade, surdo. tem que ser morta, né, Su? Ele tem essa feminilidade que, na verdade, ela tem que Oi, ser Bruno. morta. Oi, Gui. Ela tem que ser morta. Então, como lidar com isso, né? Sufocada de toda forma. É isso, é o que o Bruno Torres é um diretor muito querido, pessoal, falando aqui com a gente. Esse é um assunto muito importante. E quando que a gente pode ficar falando abertamente de o que é... E ele fez um filme exatamente sobre isso, o Bruno, falando dessa masculinidade tóxica, ele mesmo como diretor se assumindo, né? Essa toxicidade é muito interessante quando a gente consegue abrir a cabeça e conseguir ver dentro de nós mesmos, né? O que tá e com o que a gente precisa trabalhar. A Rose, ela fica completamente
perdida. Perdida. Realmente, se o filho não a socorresse fazendo aquilo que ele faz, Uhum. o fim dela ia ser o do fio. Uhum. Ela já vai sucumbindo a essa toxicidade, né, do fio. Mas eu penso que ela se perde ainda mais no medo de perder o Peter. Porque quando ela vê essa aproximação dos dois, porque o Peter é o apoio dela, é o que ela tem. Uhum. Eles também tinham um casal ali, também tem uma dependência emocional dela em relação ao filho. Quando ela se sente ameaçada de perdê-lo, ela se desespera ainda mais. Porque o fio, ele é sagaz, ele vai na ferida, né? Ele tenta tirar dela o que tem mais importância para ela, na vida dela. E ali ela se desespera, né? Lembrando que o marido, né? Na verdade, a forma com que o marido morreu, lembrando que ele se enforcou. Ou seja, ele não deu conta da vida dele, né? Então, ele se enforcou, ele não deu conta da vida dele. Então, e o medo, né? Do filho também não dar conta da vida dele ao ser sucumbido pelo fio, né? Então, eu acho que tem essa questão do não dar conta da vida, né? O medo, assim, da fragilidade do filho, né? Ele ser tão frágil quanto o marido. E aí, lembrei da corda de novo. Porque nessa coisa da corda, a corda ela tem muito simbolismo. Você estava falando de símbolo, né? A corda, ela pode enlaçar, ela pode fazer um laço, ela pode abraçar, ela pode aconchegar, ela pode enforcar, ela pode estrangular, né? Então, ela tem os dois lados, né? Então, enquanto ele trança aquela corda, a gente não sabe qual que é o objetivo exatamente. Mas uma coisa é clara, também tem enfraquecer o Peter, porque, tá aqui a corda, né? Tá aqui a corda para tua mãe também se enforcar, você vai perdê-la, né? Eu estou te enlaçando, Estou te enlaçando, você está no meu laço, né? De alguma forma. Agora, o que o Phil não contava, assim, quando ele se identifica com o Peter, ele reconhece a parte da homossexualidade, mas ele não reconhece a parte da crueldade, que o Peter também tem. Tá? O Peter encontra o pai enforcado. A gente pode até levantar uma suspeita aqui se o pai se enforcou. Não sabemos se o pai maltratava a mãe. Interessante. O quanto que esse pai abusava da mãe, o quanto essa mãe já não era sofrida. Interessante. O pai, ele conta que o pai vivia embriagado, né? Ele conta, o pai vivia embriagado. O pai vai saber o que o pai fez com a mãe, né? Não sabemos. Não sabemos se de repente... Não sabemos. Não sabemos, mas são assim, mensagens. Não sabemos, sim. A gente que tenta ver através de... E depois ver a crueldade do Peter, né? Que até esse filme se remete ao Salmo, tal, do Davi, quando foi perseguido. Mas eu pensei de duas outras coisas religiosas, né? Eu pensei assim, o que o Peter faz está no Alcorão. É olho por olho, dente por dente. E está na Bíblia também, né? Numa oração que eu acho muito linda, né? Que diz, né? Toma tu mesmo o teu veneno. Por quê? Porque o fio, ele é o próprio antraz. Ele é essa bactéria oportunista que vai entrando, vai tirando as forças, vai fazendo o outro sucumbir. E o que o Peter faz é a mesma coisa com ele. Faz com que ele se... Né? Ele também fica... Ele também é oportunista, Peter. Ele também se aproveita daquilo, né? Do fio estar sendo importante, ou achando que o está enganando, e vai, né? E o contamina. Né? Com uma bactéria que também tira a força dele, física e psicamente. É fantástico, eu achei fantástico. O fio não se conforma quando ele apresenta aquela amplitude para o Peter e o Peter enxerga os cães, o cão. Que ele falou assim, mas como assim? Você viu assim direto? Tão rápido, Foi a primeira coisa que eu vi, que eu reparei quando eu cheguei. Ou seja,
eu já estou no seu mundo há muito tempo também. Então, assim, pode deixar que eu sei, porque, na verdade, o que é isso que a gente não vê? É aquele mundo em que eles vivem internamente e que eles não podem viver, né? Por que nenhum outro cowboy vê? Porque eles não têm acesso a essa feminilidade com a qual eles lidam. Eles não se permitem, não se permite ver, eu acho assim, acho que é mais que não se vê. Porque às vezes se vê, mas se vê, mas não se pode haver com aquilo que se vê, né? É isso mesmo. Então, acho que é mais complicado ainda. E tem um jogo de sedução que é muito... tão bem filmado, porque a Jane Campion, em momento nenhum, ela te entrega, né? Ó, agora um vai seduzir o outro. Mas ela faz isso com uma troca de cigarro. É lindo. O Peter dá o cigarro pro Phil e ele pega aquele cigarro. Aquilo é uma cena sexual. Aquilo a cena do lenço é uma cena... A cena do lenço... Né? É um primor. E ela não precisa fazer nada. Ela não precisa fazer nada que incomode. Nada. É tudo sutil, é tudo na sutileza que a gente vai entrando naquele universo deles. Isso que é primoroso. E aí, você falando isso, Suzy, a própria cena do lenço também traz a dualidade do feminino e do masculino, se a gente parar para pensar, porque tem toda o corpo masculino com a delicadeza, porque o lenço, na verdade, era do Bronco Harry, mas o lenço, ele trata o lenço como um lenço. Os gestos que ele faz na hora dele passar o lenço, ele também traz uma feminilidade naquele lenço e naquela... Então, assim, tudo tem essa dança da dualidade entre o masculino e o feminino, e da onde que entra, e dessa costura, né? Da onde que começa e da onde que termina. Tudo é simbólico, eu penso, que na construção do filme, né? Eu tinha visto que ela fez storyboard, né? Não sei se você deve saber mais sobre isso. Sim. De cada detalhe, de cada expressão, é isso? Tudo, ela tem na própria Netflix, pessoal, vale a pena ver, porque depois, se vocês procurarem lá bastidores de Ataque dos Cães, ou colocar só Jane Campion, vai entrar, são 15 minutos de bastidores em que ela explica a obsessão dela pelo detalhe em cada cena. Então, por exemplo, quando o George e a Rose estão naquele descampado, que ela quer fazer um piquenique com ele, era importante para ela detalhes de a quantos passos ela estava atrás dele quando ele estava pensando como ele era sozinho e como ele não é mais. Ela não podia estar tão perto dele. A meticulosidade, né, daquilo que... Então, tem uma cena em que ela fala para o Benedict Cumberbatch, não franze tanto a sua testa. Segura um pouco. Você está muito assim. Ela fala assim, eu não quero. Você tem que ser isso... Você tem que ser o bravo e o calmo, porque essa é o seu maquiavélico, porque né? na hora que você não pode ser um vilão que está com cara de mal lá. Na hora que você franze a testa, a emoção, a linguagem, né, visual da emoção, o franzido da testa te conta muita coisa. Então, você está trazendo a emoção à tona mesmo sem falar. Então, se você esconde o franzido da sua testa, você está suprimindo aquilo que você está sentindo. Olha que interessante. Olha o nível. Olha o nível, olha que coisa mais linda. E outra coisa, o Thomas Savage, que é o autor, ela falou assim, ele era homossexual, a gente tem um fio aqui. Ele se casou, ele não pôde viver, ele se casou e teve filhos, ele viveu uma vida normal. Mas o que ele coloca no livro é ele conseguiu colocar em palavras subliminares ali tudo aquilo que ele viveu. Como o que foi ser um cowboy, né? No meio no meio a masculinidade tóxica, né? E você não se identificando com isso, né? Então, assim, para a gente já ir caminhando, né, para o nosso fechamento, que o tempo ridiculamente voa, são 5 para as 9. Não dá, gente. É como o cinema e o cinema
dessa qualidade, né? A gente precisa ressaltar, porque não é qualquer filme que provoca tanto incômodo na gente sem jogar as coisas na nossa cara. Ela é denunciar, né? Ela como diretora é o feminino, ela é o prisma feminino nesse universo masculino, mas ela o faz devagarinho também, como o Peter. Ela vai fazendo, ela vai colocando a tese dela do quão cruel pode ser essa masculinidade, mas em momento nenhum ela levanta a bandeira, ela panfleta, ela faz tudo com a narrativa, com a história. Ela não bota diálogos fáceis que jogam essa realidade na nossa cara. E com a possibilidade também, porque a questão da realidade também é muito relativa, com a possibilidade de cada um enxergar realidades subjetivas, porque você, né? Será que ele arquitetou? É o que você disse, o não verbal, né? Você pontuou assim, muito bem, é o não verbal. Ele não é explícito. E a verdade qual é? Não se sabe, né? Não se sabe. Então, ela te dá a possibilidade de você construir a sua própria, né? Algumas partes da sua própria história. Criar a sua própria narrativa interna. Exato. Dentro daquilo que você está olhando. Então, assim, é lindo. Eu acho que é muito lindo. Essa coisa por isso que é tão difícil. Né, do subliminar, ela permite, né? É uma coisa aberta, é uma janela. É uma janela. Você pode falar, pode por aí? Pode. Interpretações. Pode por aí? Pode. Mas pode por aí também? Pode. Pode. Então, qual é? Eu não sei, né? Tanto que no fim você fala assim, bom, será que o cão Peter vence o cão Phil? Então, quem é o cão? Quem é o cão? Quem é o cão? Quem é o cão que ataca? O Phil é vencido por si mesmo, justamente por aquilo que ele não deu conta nele. Pois é. Porque, na verdade, gente, quando a gente vê o Peter pegando o cavalo e sozinho procurando aquele boi morto por antrax, e curtir aquele couro para depois oferecer para o Peter quando a mãe libera o couro para os índios. Né? Vamos colocar os índios nessa história. Né? Então, assim, na hora que ele prepara aquele presente para o filho, quem é o cão? Quem é o cão? Pois é. É a crueldade dele também. Sim, e a mãe, né, tem essas cenas, assim, ela, a hora que ela dá as pernas, ela também quer ter algum poder, né? Naquele mundo, né? Ela no piano. Aquela cena é belíssima. Né? Ela naquela fragilidade, né? Aquela roupa que parece que vai, assim, esmaecer, né? Ela vai sumir, né? Naquela angústia de não conseguir tocar o piano, né? Ela quer mostrar que ela tem algum poder também, que o feminino também pode alguma coisa, né? Naquele mundo. Isso é... Aí já dá outro filme. Tem uma cena... Não, é verdade. Daí pra gente tem uma cena nos bastidores que a Jane Campion coloca as duas empregadas, uma perto da outra, assim. E aí ela fala para a empregada como se ela estivesse entrevistando a menina, tá? Como se a menina fosse trabalhar lá. E aí ela fala, você está preparada para trabalhar aqui? Alguma coisa assim? A menina fala assim, não, tô sim. Aí a Jane Campion, não, ela é assustadora. Abaixa a sua voz. Então, olha a loucura, como é uma diretora que percebe essas nuances. Aí a menina grava de novo, isso tá lá para vocês verem. E ela fala assim, não, ela fala para dentro, ela fala assim, exatamente isso. É isso, você como mulher, com essa outra mulher poderosa também em cima de você, você perde a sua voz, você começa a falar para dentro. Sim. Né? Então, assim, essa cena nem tá no filme, mas ela existia. Então, você começa a descobrir como nada do que a gente viu, e porque esse filme não é inesquecível, ele não dá para esquecer, é porque é tudo meticulosamente estudado. É quase um trabalho obsessivo. Tá, que lindo.
Vale a pena ver, então, esses bastidores, né, Suzy? Vale, Vou porque a assistir. coisa toma uma dimensão assim que você fala, uou, Uhum. o que que essa mulher fez e que a gente nem imagina Olha que lindo. Que aonde lindo. que ela vai para a gente chegar onde a gente chega, Sim. né? Então assim, e outra coisa, fica aí a dica para ver o Salmo 22, que é o salmo que o Peter lê no final. No final. Então, como a Drica falou bem, como a Elaine falou bem, cada um vai tirar suas conclusões, porque ele fala do ataque dos cães nesse salmo, que explica o título, The Power of the Dog. Né? Que é mais do que o ataque, né? Quer dizer, porque é o The Power of the Dog, né? Enfim. É sobre poder, né? Quer dizer, então no ataque você tira a questão do poder e que você traz o poder o filme inteiro, né? Então, o poder de quem? A gente termina essa live, pessoal, sem respostas. Sem respostas. O fascínio é que esse filme nos deixa com um monte de perguntas. E é por isso que ele é tão bom. Exato, muitas reflexões, né? Tem muita coisa para refletir. Muita reflexão. E provavelmente, depois de hoje, outras mais, né? Muitos mais. A gente começa... É isso mesmo. Gente, olha, nossa, que prazer enorme. Eu sempre falo que eu aprendo e aprendo a cada dia com essas trocas que a gente tem com a Drica e com todo o pessoal do JEP, que assim, nossa, é um universo para mim que é diferente, né? Eu vou lá na linguagem cinematográfica, vou, destrincho e tal, mas essas outras visões, elas abrem, né? Esse universo psicanalítico que, nossa, cada vez mais fascinante para mim. Então, eu agradeço muito. Para mim também. Estar aqui com vocês, na companhia de vocês, com as contribuições que vocês trouxeram. Eu também aprendi muito. Prazer, gente. Prazer, eu também. Obrigada, gente. É isso aí. Muito bom. Muito mesmo. Até a próxima, pessoal, gente. Um beijo. Até a próxima. Prazer. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada. Vai estar gravado aqui, hein? Para quem perdeu, quem quiser assistir depois, tá? Tchau. Tchau, Su. Drica, Elaine, um beijo enorme. Muito obrigada. Prazer. Tchau. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau.